Olá, tudo certo? Bom, eu sou Claudete Pessoa, professora especialista em organização de instituições, principalmente organização judiciária, regimento interno. E aí, o nosso papo hoje é para você, é com você que vai aí enfrentar o concurso do TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul. E aí, lá no seu edital está o regimento interno e a banca FCC foi bem malvada, né? Cobrou ele por inteiro. Todo o regimento interno cai na sua prova, será cobrado na sua prova, ok? Só que eu tenho aí 20 anos, mais de 20 anos aí, não gosto nem de falar o tempo, mas é isso, de experiência concurseira. E aqui, neste módulo teórico, o nosso objetivo é o seguinte: vamos fazer um módulo não pequenininho, mas um módulo intensivo, um módulo focado no edital e na banca. Vamos aqui analisar os diversos institutos do regimento interno, principalmente aqueles que a banca FCC mais gosta de cobrar nas diversas provas que ela tem aí, né, executado para os diversos TRTs. Tudo bem? Então esse é o meu objetivo, um módulo intensivo, de forma adequada, de forma focada no seu edital, na sua prova, principalmente na banca FCC. E aí, algumas orientações, não é dica não, é orientação fundamental para o seu estudo. Olha só, regimento interno, como qualquer norma de organização institucional, muda com uma frequência absurda. Muda com uma frequência constante. Só que para você vale o regimento interno que estava vigente na data do seu edital, ok? Como aconteceu recentemente no TRT Minas, quem deixou para ir lá no site do TRT respectivo, aqui no caso TRT Rio Grande do Sul, 4ª Região, para buscar o regimento interno bem posterior à data da publicação do edital, estava estudando por norma equivocada, entendeu? Então, muito cuidado. Para facilitar essa nossa lida concurseira, eu, Claudete Pessoa, tenho um site que é uma extensão das nossas aulas, ok? Lá não é um site de legislação, mas é um site que tem as legislações que eu trabalho, certo? Então lá está o regimento do TRT Rio Grande do Sul, da data do seu edital. É esse que você vai utilizar para a sua prova. Outra orientação importante é: lógico que é uma excelente estratégia estudar a legislação, lendo a letra da lei e depois realizar questões, né, exercícios, resolver questões. Não tem tanto assim, né? É pouquinho das provas anteriores e aí muita gente acha que vai resolver questões de outros TRTs, de regimento interno de outros TRTs, que vai ser adequado porque é tudo TRT mesmo, é tudo, né, para a jurisdição na matéria específica é direito do trabalho, e aí tá tudo errado. Porque cada TRT, apesar de ter, lógico, uma base, né, muito semelhante, mas cada TRT se organiza como entender adequado, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua estrutura, com a sua possibilidade de estrutura. Então, o que funciona num determinado TRT não funciona, não acontece em outros TRTs. Então, não realize treinamento para o seu concurso através de questões de outros TRTs, a não ser que um profissional tenha verificado se essa questão está adequada ao seu edital. O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Montando um módulo de questões, onde vou trazer questões devidamente atualizadas, ainda tem isso. De repente, do próprio TRT Rio Grande do Sul, no último concurso, aquela questão já não serve mais para esse, porque ocorreu alteração no regimento interno. É outro cuidado que o concurseiro tem que observar no estudo de legislação orgânica, ok? Então, muito cuidado. É uma matéria fácil, é uma matéria que dá para você gabaritar, claro que tem que gabaritar, mas tem que estudar, só vai conseguir gabaritar se conseguir estudar de forma adequada, observando estas orientações. Cuidado, é
pouco, né? Todo cuidado é pouco e a gente precisa, em concurso público, ter toda uma estratégia para não perder tempo e não estudar de forma errada. Porque uma questão tira você lá de cima e desce várias posições, não é isso? Então não vai dar essa bobeira. Bom, então, olha só, vamos analisar o regimento interno. Não estou aqui para ler todos os artigos, mas você vai ler, mas eu vou analisar todos os institutos importantes para a sua prova. Combinado? Tá certo? Então vamos lá. Olha só, é preciso ter um panorama da Organização Judiciária Nacional, claro, né? A Justiça do Trabalho, ela se insere na estrutura orgânica nacional do Poder Judiciário, que você encontra lá na Constituição Federal, a partir do artigo 92. E lá nós temos um órgão máximo da instância, que exerce a instância extraordinária, o guardião constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. A Emenda Constitucional 45 de 2004 criou um órgão de controle máximo administrativo, também a título nacional, que é o Conselho Nacional de Justiça, que tem uma característica: apesar de integrar a estrutura do Poder Judiciário Nacional, ele não exerce jurisdição, ele é um órgão de atuação exclusivamente administrativa, ok? E aí, nós temos ali o Constituinte de 88 resolveu estruturar o judiciário em órgãos de justiça comum, com órgãos próprios de primeira instância, órgãos próprios de segunda instância e apenas um órgão que exerce, né, a instância especial da justiça comum, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça recebe em grau de recurso processos oriundos das justiças estaduais ou distritais, ou distrital, né, que é o Distrito Federal, é um só, e também recebe processo oriundo aí da Justiça Federal. Então essa aqui é a estrutura da Justiça Comum. O que nos interessa é a estrutura da Justiça especializada no âmbito federal, porque o Constituinte resolveu que 3 matérias mereciam uma estrutura própria, ok? E aí, quais são as matérias? Isso, estrutura do Judiciário. Trabalho, eleitoral e militar, com órgãos próprios de primeira instância, segunda instância e instância especial. E aqui estamos, está aqui o nosso foco, estamos aqui concentrados o nosso estudo em quê? No TRT de uma região, TRT da 4ª região, que lógico vai chegar a falar também, vai tratar também alguns pontos dos juízes do trabalho. E interessante observar que os juízes do trabalho são órgãos do Poder Judiciário, né? Lógico, são agentes públicos, são agentes ocupando cargos vitalícios, mas que o Constituinte também qualifica como órgão de primeira instância, exercício jurisdicional, com competência para o exercício jurisdicional. E o TRT, órgão essencialmente de segunda instância, lógico, tem as ações originárias. Esse órgão de segunda instância possui ali uma estrutura com vários órgãos julgadores, órgão pleno, órgão fracionários, né? São vários órgãos fracionários, e é isso que nós vamos aqui estudar. Qual é a organização que a 4ª região, Rio Grande do Sul, assumiu para cumprir a sua missão constitucional, ok? Exercer nesta região, aplicar nessa região o exercício jurisdicional da Justiça do Trabalho, certo? E aí, a partir desse panorama constitucional, a gente ingressa no regimento interno, que logo lá no início traz o rol dos órgãos da Justiça do Trabalho. Diz lá o regimento interno. São órgãos da Justiça do Trabalho: o Tribunal Regional do Trabalho e os juízes do trabalho. Isso é muito interessante. O juiz, ele é estudado sob 2 enfoques. O primeiro, na qualidade de integrante de uma estrutura, classificado como órgão. Que órgão é esse? Qual é a sua classificação? Como enxergamos ele na estrutura? Em órgão de primeira instância do Poder Judiciário. E qual é o outro foco? Analisamos também os juízes como integrante de uma carreira, a carreira da magistratura, exatamente.
do TRT da 4ª Região. E ali verificamos que ele é um agente público, ocupante de cargo vitalício, não é isso? Que faz concurso público de provas e títulos, que tem várias garantias, prerrogativas, mas também tem deveres, tem proibições, também pode sofrer um processo disciplinar e que no seu desenvolvimento funcional ele pode chegar à condição de membro do TRT, a condição de desembargador, através do desenvolvimento funcional da promoção, ocupando aí a parcela da magistratura de carreira que integra o TRT da 4ª Região. Isso é só uma introdução, viu? Vamos falar detalhadamente de tudo isso, Vamos entender, não ficar na decoreba. Vamos entender, porque qualquer tipo de questão que aparecer na sua prova, você vai dar conta, você vai resolver e vai gabaritar, certo? Então, olha só o que diz o regimento interno da 4ª Região. Temos lá dois tipos de órgãos da Justiça do Trabalho da 4ª Região, que são os juízes do trabalho e o TRT. Se na prova aparecer a seguinte questão, são órgãos da Justiça do Trabalho da 4ª Região, TRT, Juiz do Trabalho e o Superior Tribunal, né, o TST, Tribunal Superior do Trabalho. E aí? Errado, o TST não é órgão da Justiça do Trabalho da 4ª Região. Não da 4ª, né? Ele é órgão da Justiça do Trabalho a título nacional, certo? Ok? Cuidado com essas pegadinhas. As varas do trabalho têm sede e jurisdição fixadas, né, na forma da lei e estão administrativamente, o E está lá, mas tudo bem, subordinadas ao tribunal, administrativamente subordinadas ao tribunal. Claro, porque somente administrativamente, não funcionalmente subordinadas ao tribunal? Porque os juízes do trabalho, eles são dotados de uma garantia, né? Eles observam um princípio no exercício funcional, que é o princípio da independência funcional. Então, ele está ali no comando e visto que a hierarquia existe, mas a hierarquia ela só acontece em plano administrativo, certo? Então, uma decisão do magistrado, ela precisa ser obedecida. Eu sou também servidora do judiciário. Eu sou oficial de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, no judiciário, a gente tem uma máxima, nós servidores. Manda quem pode, obedece quem tem juiz. Juiz mandou, tem que obedecer. Na hora que eu dou que eu comunico uma ordem judicial, eu dou a notícia de uma ordem judicial, por mais difícil que ela seja, ela tem que ser cumprida, né? Imagina na justiça comum, que é onde eu trabalho, um despejo, né? Muitas vezes, a ordem é horrorosa, mas tem que ser cumprida. Muitas vezes as pessoas contestam ali naquele momento, mas eu falo, não, ordem de juiz a gente cumpre ou convence ele de que não é por aí, né? Ou tenta mudar, que ele mude. Fora isso, se ele não mudar, a gente cumpre. Essa é a regra, né? Salvo se for manifestamente ilegal. Isso está lá no nosso estatuto, mas isso tem um outro contexto. Bom, e o TRT da 4ª Região tem sede na cidade de Porto Alegre e jurisdição no território do estado do Rio Grande do Sul. Então, o seu exercício jurisdicional tem a base territorial, né? A sua competência ali territorial, o estado do Rio Grande do Sul. Bom, a Constituição Federal, ela determina, lá no artigo 115, como que deve ser a composição, quais as regras a serem observadas para a composição dos diversos tribunais regionais do trabalho, ok? Olha lá o que diz o Constituinte. Os TRTs têm que ter, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na própria região, né? Tem TRT no Brasil inteiro, vai buscar TRT da 4ª Região onde? No Rio Grande do Sul, né? Entre os juízes ali do Rio Grande do Sul. Nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos de idade, nas seguintes condições, com as seguintes regras de composição. Antes de falar das regras de composição, cuidado com um detalhe. O termo juízes. Essa palavra,
ela aparece em alguns contextos diferenciados. Como assim? Aqui, juízes se qualificam como magistrados integrantes da segunda instância. E na carreira da magistratura, vamos aqui para o nosso quadro, olha só. Quando a gente pensa em magistrados, carreira da magistratura, magistrados, nós temos que lembrar que nós temos os juízes, que são os magistrados de primeira instância, os desembargadores, que são magistrados de segunda instância, e os ministros, que são magistrados de tribunais superiores e Supremo. Todos eles aqui integram a carreira da magistratura, todos eles são magistrados, ok? Só que a palavra juízes às vezes vem designando o magistrado de primeira instância, mas às vezes vem como sinônimo de magistrados, ok? Então às vezes aparece no texto juízes. Aí você pensa, juízes, TRT? TRT na segunda instância não deveria ser 7 desembargadores? Sim, você está certíssimo. Só que aqui foi usada a palavra juízes no sentido amplo, ok? Certo? Como gênero e não como espécie. Cuidado que isso, de vez em quando, a banca usa para fazer uma pegadinha, tá certo? Então, assim, juiz aqui, pense desembargador, quando você pensa na classe da carreira, certo? E aí, esses 7 desembargadores, esses 7 magistrados, esses 7 juízes, no mínimo, né? Cuidado, no mínimo 7 magistrados, como é que eles vão ser recrutados? Quase que não saiu. 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de atividade e membros do MP do Trabalho, também com mais de 10 anos de efetivo exercício. É o famoso 5º constitucional. Aqui nós temos a magistratura representativa. São magistrados, sim, são desembargadores, sim, mas antes de chegarem no TRT, eles eram advogados ou membros do Ministério Público. Eles mudam de carreira, eles ingressam na magistratura. Com um detalhe: não observam concurso público. O processo seletivo deles é diferente. Cada instituição elabora uma lista sextupla que encaminha para o tribunal. O tribunal recebe e reduz a uma lista tríplice. Nós vamos ver esse procedimento, está no regimento interno do TRT, ok? Da 4ª região. E aí, essa lista tríplice é enviada ao chefe do executivo, ou seja, ao presidente da República, que vai escolher um e nomear desembargador. O 5º constitucional é uma exceção à regra de competência para nomeação, que normalmente quem nomeia, né, no próprio judiciário é a autoridade máxima do judiciário. Juiz, né, fez o concurso para juiz, quem vai nomear? Presidente do TRT. Mas desembargador do 5º constitucional, quem é competente para nomear? Presidente da República. O 5º constitucional também é uma exceção ao concurso público. O artigo 37(2) da Constituição diz: cargos públicos, empregos públicos, a investidura depende de prévio concurso público. Aqui não. É a exceção que está lá na Constituição. Então a Constituição dá a regra e diz: a exceção eu também estabeleço. Certo? E o 5º constitucional também é uma exceção à regra da conquista da vitaliciedade. Os juízes, os magistrados de carreira, né, eles vão conquistar a vitaliciedade após o quê? 2 anos de efetivo exercício. São nomeados, tomam posse, vão iniciar o exercício, a partir dali, 2 anos de efetivo exercício para a conquista da vitaliciedade. Isso para quem fez concurso público. Mas eles não. Eles conquistam os magistrados oriundos do 5º constitucional, eles conquistam a vitaliciedade de forma imediata, com a sua investidura, certo? Então é bem interessante lembrar dessas várias regras aplicáveis à composição da chamada magistratura representativa, ou seja, a magistratura oriunda do 5º constitucional, que deve ser observada nos diversos TRTs. E aí,
Os outros 4/5 de desembargadores são oriundos da magistratura de carreira. São juízes que fizeram concurso para a magistratura, concurso de provas e títulos, que foram galgando, né, juiz substituto a juiz do trabalho a desembargador. É um desenvolvimento funcional que os fez conquistar ali a vaga de desembargador, a vaga de membro do TRT. Bom, aquela ali é a base constitucional. A partir daquele comando constitucional, o TRT da 4ª Região se organiza, se estrutura. E vamos lá? Olha só o que diz o regimento interno. Compõe-se o TRT da 4ª Região de 48 juízes. Grifei ali por quê? Você já sabe que são 48 desembargadores, são magistrados de segunda instância. Quando ele fala 48 juízes, ele não está especificando o magistrado de primeira instância, ele está usando essa palavra num sentido amplo. 48 juízes nomeados pelo presidente da República. Qual o título deles? Desembargadores do Trabalho. Olha só, presta bem atenção aqui. A banca FCC, ela sabe de um detalhe, porque ela, né, tá fera, pega a maioria dos TRTs é com ela. E aí existe regimento interno que usa o título, a designação do juiz, né, do membro do TRT, como desembargador federal do trabalho. E outros regimentos adotam como na 4ª Região, desembargador do trabalho. E a banca já apresentou questões neste sentido, onde nós tínhamos ali a opção de múltipla escolha. Os membros do TRT da 4ª Região são designados desembargadores federais do trabalho ou desembargadores do trabalho. Eu sei que eles são federais, todo mundo sabe, mas banca quer o quê? Eliminar candidato. Certo? Então, cuidado com esse detalhe bobo, mas que pegou muita gente, certo? Olha lá, desembargadores do trabalho é o título do magistrado que integra como membro o TRT da 4ª Região. Bom, e como está estruturado, quais são os órgãos do TRT da 4ª Região, do Rio Grande do Sul? Cai bastante, hein? Tribunal Pleno, órgão máximo e os órgãos fracionários. Órgão especial, seção especializadas, turmas. São órgãos de exercício jurisdicional. O órgão especial, assim como o pleno, ele tem dupla função. Ele exerce tanto a função administrativa quanto a função jurisdicional. E outros órgãos puramente administrativos, a presidência e a corregedoria. Outro detalhe importante, nem todo TRT adota este rol de órgãos, ok? Cada TRT tem uma diferençazinha. O que tem de certo igual para todos é pleno, órgão especial nem sempre, seção especializada e turma. Agora, presidência e corregedoria nem sempre figura como órgão de TRT. Não como órgão no sentido do exercício jurisdicional, às vezes vem separado. Cuidado com isso. Então, órgãos do TRT da 4ª Região. Pleno, órgão especial, seções especializadas, turmas, presidência e corregedoria. Cuidado com essa lista, cuidado. A direção do tribunal. Presidente, vice-presidente, corregedor regional e vice-corregedor regional. Também nós temos aqui 4 membros comandando o TRT. Essas nomenclaturas nem sempre se repetem nos demais TRT. Cuidado, cuidado. Então é preciso estar atento ao regimento do seu edital, ok? Certo? Vamos verificar como é que isso acontece, como ocorre essa escolha desses desembargadores que vão dirigir o tribunal. Presidente, vice-presidente, um só, corregedor regional e vice-corregedor regional. Vamos agora exatamente tratar da estrutura administrativa do TRT Rio Grande do Sul. Os cargos de presidente, vice-presidente, corregedor regional e vice-corregedor regional, né, precisam aí ser preenchidos e esse preenchimento ocorre através de eleição.
Para esta eleição, somente concorrerão os desembargadores mais antigos do tribunal, não alcançados pelos impedimentos da LOMAN. Exatamente. O artigo 102 da Lei Complementar 35, essa lei complementar é a lei orgânica da magistratura nacional, muito citada nos vários regimentos, nas várias regras de organização judiciária. E aí eu trouxe o artigo 102 porque ele é importantíssimo, ok? Muitas vezes ele não é mencionado diretamente na tua prova, mas de alguma forma ele é abordado. Então tem que saber. Claudete, é um artigo citado, a banca que vai lá na legislação, assim, citada? Pode ser. Esse artigo, ele é bem provável por conta da sua frequência nos diversos regimentos internos. O que diz a LOMAN? Olha só isso. Os tribunais, pela maioria de seus membros efetivos, primeiro detalhe aqui, o que é membro efetivo? É um membro que não é substituto. Existe membro substituto e membro efetivo. Nós vamos aprender que um juiz do trabalho pode ser convocado para atuar durante um tempo, substituindo um desembargador. E ali esse juiz do trabalho, nessa convocação para substituição, atua como membro substituto do tribunal, ok? Ele vota ali? Não, ele não vota, porque ele não é membro efetivo. Bom, então os membros efetivos dos tribunais, por votação secreta, elegerão dentre os seus juízes mais antigos, juízes, entenda, membros do tribunal desembargador, se estamos falando de tribunal de segunda instância, ok? Em número correspondente aos cargos de direção no TRT Rio Grande do Sul são 4 cargos de direção. Os titulares destes cargos para um mandato de 2 anos, proibida a reeleição. Presta atenção nisso. Proibida a reeleição. 2 anos, proibida a reeleição. Continuando. Quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por 4 anos, se o mandato é de 2 anos proibida a reeleição, como é que se exerce cargos por 4 anos? Porque quando o legislador proíbe a reeleição, ele proíbe para o exercício do mesmo cargo. Um corregedor regional pode ser eleito presidente, mas não pode ser reeleito corregedor regional. Entendeu? Certo? Então, por isso que chega a 4 anos. O vice-presidente pode, na sequência, no mandato seguinte, né, voltar como corregedor regional, certo? Bom, quem tiver exercido os cargos de direção por 4 anos, ou de presidente, quer dizer o seguinte, quem logo no primeiro mandato foi eleito presidente, não pode ser reeleito para nenhum outro cargo. Então, o presidente, se esse desembargador já foi escolhido presidente logo na primeira eleição, ele fica impedido de voltar a ocupar qualquer cargo de direção, mesmo que tenha sido apenas por 2 anos. Show? Tranquilo? Bom, e aí, esses desembargadores que estavam na direção por 4 anos, ou o desembargador que atuou como presidente, eles não vão mais figurar entre os elegíveis, eles ficam impedidos, eles são inelegíveis, até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. Então, como qualquer agente público, o desembargador ele ingressa numa lista de antiguidade de acordo com o seu tempo do tribunal, regra, em outras exceções, certo? E aí, a sua posição na lista de antiguidade vai determinar a sua possibilidade de concorrer ou não ao cargo de direção. É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição. Então tem que dizer assim, olha, não me escolhe não, que eu não quero ser corregedor, nem presidente, não quero. Isso antes e deve ser aceita, né, essa recusa. Senão é preciso assumir a missão. Bom, a partir desses comandos da LOMAN, né,
O TRT da 4ª Região, ele traz lá várias regras para que ocorra essa composição dos cargos diretivos do TRT, ou seja, a eleição desses 4 desembargadores. Essa eleição interessante, olha só o que diz o artigo 16 do Regimento Interno. Ele observa escrutínio secreto, como determina, né, a eleição secreta. A LOMAN, cargo a cargo, não é por chapa, não, cargo a cargo. Vamos agora primeiro realizar a eleição do presidente. Feita a eleição do presidente. Agora do vice-presidente, cargo a cargo. Não é, se a banca coloca lá, voto plurinominal, tá errado, ok? É cargo a cargo, numa sessão ordinária do Pleno. Então é o Tribunal Pleno, o órgão competente para a eleição dos diretivos, daqueles que vão administrar o tribunal. E essa eleição ocorre na primeira sexta útil de outubro dos anos ímpares. Isso tem diferença para a banca gosta disso. Sessão ordinária, sexta-feira, primeira sexta útil de outubro dos anos ímpares. Certo? Banca FCC gosta disso. E depois que foi eleito, tem a investidura, a posse, o momento que ele assume a condição, né, daquele que vai administrar o tribunal. Aí a sessão já é extraordinária. Cuidado! Na segunda sexta útil de dezembro, lógico, do anos ímpares, com certeza. Cuidado! Banca FCC gosta desses detalhes. Ai, Claudete, isso é, né, um detalhe bobo, mas que faz uma diferença na hora de você realizar a prova e gabaritar e ganhar mais uma questão. Olha só, o meu tempo já se esgotou. Esse é um vídeo de introdução, a primeira parte da aula de regimento interno do TRT Rio Grande do Sul. Se você está assistindo essa introdução nas redes sociais, acesse o site do curso que aparece aí na sua tela, vai lá, adquira o módulo completo. É um investimento que vai valer, que vai ter um retorno, você vai gabaritar as questões de regimento interno. Eu, Claudete Pessoa, estou aqui para bater um papo concurseiro, né, com você que quer realmente a sua vaga no TRT. Certo? Combinado? Então até o próximo encontro. Tchau, tchau.